Show de bola. E aí, família, como é que vocês estão? Bom? Bom? Bom demais? Como é que tá, ué? Bom? Bom demais. Cara, vocês não estão ligados. A gente pegou a referência para essa sketch, né? Do Barbichas. É um canal muito, muito top, assim, engraçado, assim, pra caramba. Eles fazem improvável, sketch, muito maneiro. Aí tem um vídeo deles que é a Polícia Mineira, né? Que é daí que a gente pegou a referência, né? E cara, depois que a gente viu esse vídeo, todo mundo tá falando, ó só! Tá todo mundo, cara, é muito engraçado. O Guilherme tem um bom poder de insistência, né, cara? Então ele repete isso quase umas 100 vezes por dia. Aí ele vai contaminando, né, cara? Isso é graça de Deus, né? Tipo isso. Bom demais, né? É. Então a gente estava meditando junto, assim, né? E a gente estava pensando, cara, como a gente expressa aquilo que o Senhor está falando com a gente, né? E esse tempo aí a gente está falando sobre endireitar os caminhos, né? A gente falou semana passada sobre Isaías 40, né? E eu queria abrir com vocês Isaías 40, do 3 ao 5. Conseguiu aí? Show. E lá diz assim: uma voz clama, no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. E aí, meditando assim, né, nessa passagem e a gente meditando juntos, assim, a gente foi conversando, assim, né, e eu acho que esse é o tom, assim, né, dessa palavra, assim, né, é mais uma compartilhado do que o Senhor tem falado com a gente. Assim. E aí, a gente foi pensando e entendendo aquilo que o Senhor estava falando, né, e uma das coisas que o Senhor falou muito ao nosso coração, né, é que nesse caminho, né, que muitas vezes é a vida, é a própria vida, assim, a gente se torna um caminho tortuoso, né, a gente se torna um caminho torto, né, e que muitas vezes nosso coração é difícil de ser acessado, né, porque a gente aprendeu a viver de uma maneira, por diversas situações, né, a gente aprendeu a viver de uma maneira que a gente acha que é a certa, né, a gente acha que é coerente porque deu certo, foi até aqui que a gente chegou assim, né? E todas as manias, todos os jeitos, né? Mas muitas vezes assim, né, o que torna esse caminho torto, né, que na verdade é o caminho do nosso próprio coração, né? É nós mesmos. Somos nós, mas é na verdade as nossas expectativas sobre algum futuro esperado. É muito forte isso, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, num caminho torto, né? Geralmente, por mais que na largura, no comprimento desse caminho seja praticamente a mesma coisa que o reto, o caminho torto vai fazendo curvas, né? Então, com isso, você vai demorar mais para chegar no lugar onde você quer chegar. E aí, às vezes, a gente coloca tanta expectativa nesse final que a gente não vive o presente e esse presente não passa. E aí a gente fica preso naquele lugar
como tipo, eu só quero chegar lá no final desse caminho, porque lá vai ser bom, e aí fica com essa ansiedade e não vive o presente, o agora, né, que é o caminho, que é onde a gente precisa mais viver, né, o lugar onde a gente mais precisa estar, né, no momento é o caminho, né, e às vezes a gente que torna ele tortuoso por esperar demais aquilo que vem lá na frente, né. Isso. E aí, assim, a nossa, às vezes, incapacidade de lidar com a dor ou com o sofrimento do momento presente, né? E a nossa incapacidade de lidar com isso, e muitas vezes por acreditar que a gente vai lidar com isso sozinho, né? E que não tem outro que é tudo sempre da forma como a gente sempre aprendeu, né? A gente acaba se fechando e até tomando caminhos mais curtos, né? Então, o Tiago e a Agatha compartilharam semana passada sobre os montes, né, e os vales, né? Eu acho que deram um review, na verdade, assim, né, sobre isso, mas que rebaixar os montes, né, ou seja, todo monte da altivez, né, seja rebaixado, assim, né? Ele começa lá, aqui, ó. Uma voz clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Né? Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada. E juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Então, e essa é a mesma fala, por exemplo, assim, de João Batista, né? Ele não fala a mesma coisa, mas ele fala, arrependam-se, né? Pois o reino dos céus está próximo. Então, muitas vezes, para que o Senhor, né, ele realmente habite no nosso coração, né, esse caminho do nosso coração está cheio de imperfeições, né? Ou ele está muito alto, né? Ou seja, está muito altivo, ou ele está depressivo, né? Ele foi completamente frustrado, né? E muitas vezes ele também está tortuoso. Ou seja, ele aprendeu a viver de forma mais resolutiva, mais rápida, nos caminhos que ele já sabe fazer. E se for para pensar, eu pensei agora nisso, muito doido, porque quando a gente, por exemplo, está a gente precisa chegar num lugar e a gente está indo no caminho que está dizendo o GPS e decide do nada tomar o atalho, a gente acaba se atrasando mais, né? Que é uma frase que meu pai muito fala, que às vezes a gente se atrasa mais querendo tomar atalhos, né? Não há jeito mais rápido de chegar atrasado que tomar atalhos. E isso é muito interessante porque o caminho tortuoso é um caminho com várias curvas, né? E, tipo, dá pra pensar como se fosse, tipo, querendo tomar vários atalhos pra chegar logo no lugar, tá ligado? E acaba demorando mais. Isso, pronto. Não vivendo o caminho. Isso. E aí, assim, o que nos faz, assim, viver esse caminho reto, ou o que torna reto esse caminho, na verdade, é a gente se submeter totalmente no presente aos processos que o Senhor está colocando a gente para viver. Né? Sim. Isso é interessante, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo que agora eu acabei de comprar, eu recém comprei um patinete para mim, né? E quando eu estou voltando da escola, no finalzinho eu tenho uma linha reta, assim, né? Que é uma parte mais da rua, assim, até a minha casa. E no começo, assim, saindo da minha escola, eu tenho uma parte que eu tenho que fazer bastante curva, que é bastante estreito, assim, e tal. Eu preciso prestar bastante atenção, porque o patinete ele tem uma roda pequenininha, então qualquer tombinho, qualquer batida, qualquer virada, ele cai. Então, é uma parte que eu tenho que prestar 100% de atenção ali, né? E aí eu fico 100% no, tipo, eu preciso passar disso aqui rápido e tal, para eu poder chegar no meu destino, e eu não posso cair, eu não posso cair, eu não posso cair, eu não posso cair. E aí, quando eu chego, e isso eu percebi na quinta-feira, que quando eu chego na parte reta, eu só acelero com tudo e vou, tá ligado? Eu, tipo, vou sem olhar, e, tipo, só vai, assim, vivo, flui, e constante, sem, tipo, preocupar, tipo, cara, eu tô chegando em casa. Não, eu tô, tipo, fluindo aqui nesse momento,
aí eu paro, olho o Cristo e tal. E é exatamente isso, né? Quando a gente está tipo, no caminho tortuoso, a gente acaba se preocupando demais com aquele caminho e não vive o presente, não vive o agora. Eu acabei não vivendo a parte em que eu estava saindo da escola e vivendo só o final ali, que era onde eu estava reto, né? E eu acho que às vezes é isso que acontece com a gente acaba pensando, tipo, cara, não posso sair daqui, eu não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, porque se eu cair agora, eu não chego lá, tá ligado? Então, e aí a gente acaba não vivendo. E aí quando a gente está numa estrada reta, uma estrada que não é tortuosa, a gente para de pensar no futuro e acaba vivendo o presente, fluindo em Deus, fluindo na graça dele. É legal você falando, porque quando o caminho fica torto, né? Geralmente é porque a gente escolheu caminhar sozinho. E quando a gente começa a caminhar sozinho, vem uma pressão gigantesca. E essa pressão faz a gente buscar distrações para anestesiar esse vazio. É o que eu percebo, assim, você foi falando aí, veio assim, cara, qual é a minha válvula de escape que faz com que eu melhore essa pressão, me distraindo. Então, assim, eu acho que o que mais, quando a gente passa por essa pressão, por esses desafios, esses caminhos tortuosos, a gente busca uma distração para aliviar a dor, em vez de buscar um amigo. Eu sinto isso. Cara, muito bom isso que você falou, porque agora eu lembrei de um dia que eu tava voltando da escola e o Lucas estava comigo, e a gente decidiu do nada pegar a bike, né, do Itaú, era antes de eu ganhar o patinete. E aí eu lembro que a gente fez o mesmo caminho que eu fiz que eu faço com o patinete todos os dias. E eu lembro que a gente foi indo, e nessa hora assim, tipo, a gente passou por muito lugar, tipo, que foi tortuoso, né, digamos assim. E a gente foi indo e foi fluindo, né? A gente nem tipo, se preocupou que a gente tava indo chegar em casa, que a gente tava indo pra casa, a gente só foi fluindo assim, tava chovendo mesmo. E mesmo chovendo, a gente tava indo e não tava indo rápido pra tipo, passar a chuva, mas tava indo tipo, curtindo mesmo, assim, e forte isso. Eu não entendi. Não entendeu? Não, eu não entendi a conexão. É porque assim, a Júlia falou que quando a gente está sozinho, a gente busca a distração. E eu geralmente volto para a escola sozinho. Ah, entendi que você estava com ele, entendi agora. Então, e aí eu lembrei de outro dia que eu tava com ele e voltei de bike pelo mesmo lugar. Só que daí eu voltei com ele. Então eu não tava tipo, me preocupando entendi, com... mesmo com chuva, Mesmo com chuva, não tava me preocupando de chegar no destino, tava fluindo no lugar. Aí assim, tem algo que eu creio, assim, né, que independente do caminho que for, vamos dizer assim, né, independente da circunstância que for, é a nossa disposição, né, de coração que vai definir ali se o caminho é tortuoso ou não. Então, realmente, tem vezes que a gente vai estar sozinho, né, por exemplo. Mas talvez essa seja a oportunidade perfeita para que o Senhor torne o nosso coração reto e dependa somente dele. Porque às vezes a gente está dependendo de outras pessoas para buscar uma orientação, né, do próprio Deus, né? Sendo que somos nós que precisamos buscar a orientação do nosso Pai. E isso eu não estou dizendo contra, tipo, cara, uma relação, por exemplo, e que eu ouço o Senhor da parte do Guilherme, né? Mas, independente de qual for a situação, né, e isso a gente estava conversando também, meditando juntos, cara, o que vai definir que o caminho seja tortuoso ou reto, né, é o nosso coração, né? E é a forma como a gente encara as situações, né? Então, o Guilherme falou assim, né, cara? Muitas vezes o que torna o caminho torto ou reto é a luz que está nos nossos olhos, né? A forma como a gente olha para a situação. Porque a gente tem tanto o poder de criar um caminho reto virar tortuoso, um caminho tortuoso virar reto, como um reto virar tortuoso, né? Porque se o nosso coração não estiver retificado naquilo que o Pai quer, né? Aquilo que o Pai tem para nós, todo caminho reto vai ficar tortuoso. E se a gente estiver no centro da vontade dele e seguindo aquilo que o Pai quer, todo caminho tortuoso pode se tornar reto. E aí você falou isso agora, eu lembrei de uma frase que você disse, que eu anotei, foi uma das primeiras coisas que você disse quando a gente estava meditando,
que é nas situações mais desconfortáveis que o Senhor prepara o nosso coração. Foi o que você falou aí. Muito forte. Na verdade eu repeti, assim, né? Mas assim, é isso mesmo, assim, né? Que ele diz que uma voz clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, né? Então, muitas vezes a gente está buscando o caminho mais confortável e a situação mais confortável para ser preparado pelo Senhor, né? Para ser quebrantado, para ser tratado pelo Senhor. E é isso que às vezes torna o nosso caminho tortuoso, nosso coração torto, né? São as distrações, né? São aquilo que a gente tenta fazer para que dê certo, né? Então, o caminho tortuoso é aquele caminho que a gente tentou dar um jeitinho, tentou fazer alguma forma para que aquilo que a gente queria, gostaria que acontecesse. Então, que é por um futuro que a gente gostaria que fosse. Sendo que a gente só consegue, a gente só vive um caminho reto. Esse caminho só é reto quando a gente vive o presente. Quando a gente abre mão das nossas expectativas, do que deveria ser, né, do que os outros deveriam ser, e vive plenamente o presente. Aí, isso que a gente está falando, né, em relação ao que os nossos olhos podem fazer, né, com o caminho, se o caminho tortuoso vira reto, ou o reto vira tortuoso, é bem o versículo lá de Mateus 6, né, que é o que a gente tem meditado em Mateus, né, Mateus 6, 22, né, que é quando Jesus está dando ensinamento, né. Os olhos são lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. E, isso vai totalmente com o que a gente está falando aqui, né? Que é o caminho que a gente está tortuoso. Se a gente estiver com as luzes, com os nossos olhos cheios de luz e pronto para viver aquele momento, não importa se o caminho vai ser tortuoso ou reto, a gente vai viver aquele momento com todo o nosso coração para o Pai, diante do Pai, sem pensar naquele futuro que nos espera, né? Porque se tem um futuro que nos espera, e eu creio que tem, e ele planejou para a gente, então ele vai fazer com que aconteça. E o nosso trabalho é só viver o presente, viver o agora, nesse momento. Então a gente queria cantar uma música, né? A gente quer cantar uma música. Não queria, a gente quer. Uma música que falou muito com a gente quando a gente meditava, né? Acho que alguns conhecem aqui. Mas é mais uma música mesmo para gente poder, para vocês ouvirem, meditar no que ela fala. Então, eu não achei a letra, então não vou conseguir botar aqui para vocês, tá bom? Mas ouçam a música, meditem nela, ouçam cada frase que ela diz. O nome da música é A Partir do Norte, se vocês quiserem pesquisar no celular, a letra. Mas é mais para vocês fluírem mesmo. Acho que vamos fazer do que vamos. Acho que a gente pode. Fundo dela, assim, a gente pode fechar os olhos para meditar nessa música. Parte sem mim meu coração, meus pés tremeram ao pisar em outro chão.
Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança, a provação. Por sobre a estrada anoiteceu e amanheceu. E eu vi que os dias mais sombrios também são teus. E o homem que eu parti de casa se perdeu. E a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança, a provação. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança, a provação. O caminho muda e muda o caminhante. É um caminho certo, não um caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho mais importa o durante. Deixei pegadas lá no vale da morte, num solo fértil aos meus muitos defeitos. Minha vida largou-se em caminhos estreitos, e eu e você, a partida e o norte. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança, a provação. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança, a provação. Amém. Essa música, né? A gente estava meditando e do nada assim a gente decidiu, a gente pensou, nem lembro como, a gente só pegou e pensou na música assim. Mas o lugar onde mais chamou a atenção, né, a gente, né, por nessa música, né, a parte onde ele para e fala, né, o caminho muda, muda o caminhante,
É um caminho incerto, não um caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho mais importa o durante. Deixei pegadas lá no vale da morte, um solo infértil aos meus muitos defeitos, e a minha vida largou-se em caminhos estreitos. Eu vi você, né, partindo de norte. E, cara, essa parte me chamou muita atenção, né, porque é praticamente o que a gente está falando aqui, né? Como caminhante, né, a gente quer o trajeto, que o trajeto acabe, né? Que a gente só chegue no final, né? Porque normalmente a ideia de um caminho é que ele só te leve para o teu destino, né? Mas o lugar certo, né, que nosso coração tem que estar, não é que a gente precisa usar o caminho para chegar no destino e é isso aí, né? Até porque às vezes o caminho pode ser não necessariamente uma estrada que vai te levar para a escola, vai te levar para o trabalho, que vai te levar para a sua faculdade, para o destino onde você está querendo chegar, mas necessariamente às vezes pode ser o teu irmão, né? Que vai te levar para mais perto de Jesus, que vai te dar um insight para você acordar, às vezes uma pregação, às vezes uma aula que você está assistindo, seu professor, algum amigo seu. Então, essa ideia de que o caminho que o caminhante só quer o trajeto terminado é como se a gente descartasse todas as pessoas que estão ao nosso lado nos ajudando, né? E só dissesse, eu estou usando você para chegar no meu lugar, no caminho que eu quero, no destino que eu quero, e depois que você se for, eu cheguei no meu destino, então que se lasque o caminho, né? Mas eu acho que não é esse o lugar onde Deus quer que a gente esteja, né? Eu acho que é o lugar, na real, de que no caminho só importa o durante, né? Então, o caminho não é um lugar onde você usa para chegar onde você quer e depois não é mais importante para mim, né? O caminho é o lugar onde você se fortalece e vive, né? Acho que é uma parte muito forte, né? Só um pouquinho. Tem uma coisa que fala muito no meu coração. Esse é um tema que mexe muito comigo, né? Porque é uma construção no qual vai acontecendo do próprio Deus declarando sobre nós mesmos que os montes serão aplainados, os vales serão preenchidos, os caminhos tortuosos serão endireitados e tudo que é rugoso será aplainado. Ou seja, acabará a altivez, será preenchido a baixa autoestima, os milindres serão corrigidos e as amarguras, aquilo que é a asperez da nossa vida, será então aplainada, será corrigida, será perdoada. E tem uma frase que o Paulo Júnior fala muito, eu gosto muito dela, que ele diz assim: vai devagar, porque eu estou com pressa. Né? Vocês deram um exemplo que me traz muita memória, uma coisa que eu cometi muitas vezes esse erro, principalmente quando você está bem apressado, é onde você mais se sujeita a esse jogar de dados, que é, por exemplo, você coloca um GPS para sair de um lugar e chegar no outro, e cara, aquilo ali tem um monte de algoritmo para fazer o melhor cálculo, ele triangula os outros celulares, onde tem mais fluxo, onde tem menos, né? E às vezes a gente, na nossa ansiedade de chegar mais rápido, a gente começa a pegar o carro e vai trilhando assim, outros atalhos assim nos nossos caminhos, como quem está tentando chegar mais rápido naquele destino onde a gente gostaria. Mas eu não sei se você já teve a experiência de dirigir e querer muito chegar num lugar e sair cortando um monte de caminho para além daquilo que o GPS estava dizendo que era a forma mais rápida, e no final das contas você perceber que você chegou mais demorado ou talvez fez esforço demais e não mudou nada, ou mudou muito pouco, surtiu pouco efeito. Você saiu daqui, quebrou, parou lá, aí quebrou para cá, parou lá, e a coisa por si só avançou nessa direção. Muitas vezes aconteceu isso comigo, sabe? E eu acredito que talvez aqui fique
a necessidade da gente definir um caminho tortuoso externamente e um caminho tortuoso dentro do nosso próprio coração. Porque muitas vezes a nossa necessidade de ter um caminho reto ao nosso redor, ela só denuncia as curvas sinuosas que nós ainda temos dentro de nós. Eu lembro que o Guilherme falava comigo essa semana sobre o que ele estava no coração, e tem uma coisa que me chamou muito a atenção, porque um coração reto tem capacidade de andar firme em estradas completamente tortuosas. Mas um coração tortuoso, nem na estrada mais reta, aplainada, com tudo garantido, tem capacidade de trilhar um caminho reto. E muitas vezes nós estamos construindo ao nosso redor a expectativa de que os nossos caminhos precisam estar sempre completamente retos. A gente vai projetando uma expectativa de que tudo ao nosso redor tem que estar exatamente perfeito, para que a nossa vida cumpra o propósito pelo qual ela existe. Enquanto, na verdade, não é ao nosso redor que precisa ter caminhos retos. Na verdade, é dentro do nosso coração. E não é caminhos retos dentro do nosso coração para aquilo que a gente quer alcançar. É caminhos retos do nosso coração para o nosso Pai e do nosso coração para com um dos nossos irmãos. Essa é a única garantia de que, ainda que você passe por qualquer tipo de curva inimaginável, que você não vai conseguir pensar que vai acontecer na sua vida, que você ainda continue trilhando uma jornada reta. Então, muitas vezes, sabe, eles dois foram colocando algumas coisas, e eu queria celebrar a ousadia do Guilherme e do Lucas aqui nessa noite. Celebrar mesmo. Porque eu acho que essa imagem aqui dessa noite, ela é uma imagem celestial da cidade do Rio de Janeiro. É uma imagem. E eu quero celebrar a ousadia de um adolescente jovem, um jovem que acabou de romper a adolescência, e de um jovem que está entrando para a sua fase adulta, de, ainda que todos os caminhos externamente sejam tortuosos, eu vou assumir a responsabilidade. Seja lá o que vier pela frente. Tanto faz o que vier pela frente. E só um coração reto para o Senhor tem capacidade de se jogar, seja lá qual vai ser a jornada. E às vezes a nossa ansiedade está tentando garantir que toda a jornada aconteça exatamente como a gente queria. Mas isso só é uma denúncia de quão tortuoso está o nosso coração. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar, ou talvez nós mesmos já tenhamos sido esse tipo de pessoa, ou somos muitas vezes esse tipo de pessoa, que alguém ao sentar do outro lado da mesa precisa usar de diversos... não tem como ter uma conversa simplesmente reta, que fale diretamente ao coração, mas precisa usar de polir as palavras e falar cada coisa naquele exato momento, para que possa alcançar de verdade o coração, e uma palavra fora do lugar, perdeu o coração. Isso é um coração tortuoso. Agora, um coração reto, ainda que todas as palavras tenham sido mal colocadas, e ainda que elas não tenham sido nem intencionadas e feitas da maneira perfeita, ainda assim verá Deus. Pode molhar. Eu queria deixar aqui nessa noite aqui, né, aqui junto com essa igreja móvel aqui, pedagógica, faz a gente se mover conforme o caminho. Presta atenção aqui, por favor. Um coração certo. Presta bem atenção, gente. Um coração certo tem capacidade, mesmo diante do pior modelo,
da pior atrocidade, do pior caminho, conseguir fazer as coisas serem boas. Mas um coração errado, até no melhor modelo, na atitude mais exímia, na relação mais ilibada, vai ter capacidade de corromper todas as coisas. Todas as coisas. Um coração errado pega uma fala e distorce. O coração certo consegue entender por trás de uma fala a verdadeira intenção. Ou até, que seja mal intencionado, consegue ver para além a fragilidade da alma. Porque, portanto, tudo no final das contas se resume, não é a uma externalidade como nós gostaríamos que fosse. Porque essa é a verdade. Se você ficar dependendo que as pessoas vão ser boas com você, que elas vão ser fiéis a você, e que elas vão cumprir tudo aquilo que elas disserem que vão fazer, a sua vida está lascada. Infeliz é o homem que depende do homem. Agora, se o seu coração for reto o suficiente para o Senhor, você pode andar no pior trajeto ao redor de você. Você pode andar com o pior inimigo do teu lado. Você não vai se levantar para chamar ele de traidor. Você vai chamar ele de amigo. Jesus estava do lado de Judas. E Judas estava a ponto para traí-lo. Trouxe o exército inteiro dos religiosos para crucificá-lo. Vem Judas e dá um beijo falso na lateral do rosto dele. E qual é o nome que Jesus chama Judas? Você sabe? Amigo. Amigo. Você sabe por quê, gente? Essa é a imagem de um coração reto. O que é um coração reto? Um coração reto é um coração que continua sendo plenamente quem ele é, mesmo diante do pior traidor. Porque a traição do Judas não mudou quem Jesus era. A traição do Judas só continua sendo o Judas. Mas ainda assim o que Jesus viu em Judas? Um amigo. Quer viver liberdade de verdade? Quer ser livre mesmo? Quer viver em paz, que sai todo entendimento? Permita com que o Senhor construa no seu coração um caminho reto de verdade. De verdade. Porque esse caminho reto de verdade no seu coração, que ele construir, vai trilhar, vai construir um caminho reto para o coração até dos Judas ao seu redor. Tem uma coisa, para eu poder terminar aqui, completando, dando continuação no que eles estavam falando, que é uma coisa muito poderosa. Você já aprendeu, que eu aprendi quando eu era pequeno com isso. Toda vez que eu passava na frente de uma igreja católica, o que se faz? Faz aí para mim, mostra aí. Sabe o que faz? Sinal da cruz. Sinal da cruz. Qual que é o sentido do sinal da cruz quando você passa na frente da igreja católica? Você está diante de um lugar, você faz o sinal da cruz. Por que uma pessoa faz o sinal da cruz normalmente? Na época era proteção. Pensa aí, proteção. Estou passando aqui num lugar, a pessoa veio, ó, fez assim, ó. Respeito. Respeito, legal. Mas pensa, tá alguém andando num lugar, Eu creio. passou por uma coisa. Não estou falando do certo, a pessoa passou num lugar, olhou para uma coisa e fez, ixi, o que ela está querendo dizer? Tira tudo mal. A bênção, né? Não, você não tá falando de passar na igreja agora. Não só na igreja, estou falando em qualquer lugar. Passei, Livre de todo mal. passei numa rua, aí fui lá, assim, do nada, vou lá e... Ai, tipo, Deus me livre. Deus me livre. Acabou de resolver. É exatamente essa a expressão. Deus me livre. Só que o sinal da cruz foi algo que foi inventado, né, pelos primeiros cristãos. Sabe qual é? E nós demos um significado a ele
salvo o que o Alexandre falou ali, que é de foi honra, né? Não, foi respeito. Nós não demos, óbvio, muitas vezes é respeito, mas muitas vezes você faz assim, ó, ou passa na frente da igreja católica, óbvio, com respeito, mas muitas vezes como uma forma de ser livrado de todo o mal. Só que os primeiros cristãos que começaram a fazer isso, era um sinal por onde eles passavam para as pessoas ficarem cientes de uma coisa. Então toda pessoa que eles cruzavam na rua, eles faziam assim, ó. Sabe o que eles estavam dizendo? Você está livre na minha pessoa de todo o mal, porque eu estou morto. Então o sinal da cruz, no qual os primeiros cristãos faziam, não era para eles serem livrados do mal. Era para que toda pessoa que passasse ao redor dele e cruzasse o caminho dele, soubesse que essa pessoa estava livrada do mal naquilo que tangia a relação com esta pessoa que fez o sinal da cruz. Ou seja, ele estaria dizendo assim, cara, de mim você não precisa temer mal algum, porque eu estou morto. Eu gosto da cruz porque a cruz é um caminho reto do céu para com a terra, de um para com o outro. Estou morto. Estou morto. A nossa presunção que faz a gente construir caminhos tortuosos dentro do nosso coração, na ideia de que por contornar caminhos, nós vamos chegar mais rápido onde nós queremos. Enquanto, na verdade, só tem uma coisa que garante a jornada. Estou morto. Eu morri. O Senhor construiu um caminho reto do céu para a terra, meu para os meus irmãos. Entende? Isso é liberdade. Você pode pegar o pior traidor na sua mesa. Ele não vai mudar quem você é. Você pode pegar o maior arrogante. Ele não vai mudar quem você é. Você pode pegar a pessoa mais asquerosa. Não vai mudar quem você é. Por quê? Porque o seu coração se tornou reto para com o Senhor e para com os outros. Estou morto. Morri. Amém? Glória a Deus. Eu queria que a gente pudesse cear nessa coisa aqui, como a gente não está com muitos hoje, né? Talvez podemos aqui até cear aqui coletivo aqui, cada um falar uma coisa dessa, mas eu queria que a gente pudesse fazer essa imagem aí, né? Profética. Eu não sei se estou cortando você, se você tem mais alguma coisa para falar. Tinha gente que não. Não. Mas eu queria que você pudesse fazer essa imagem pedagógica mesmo, assim, sabe? Como quem toma para si, assim, guarda na sua mente, assim, que você não precisa nunca mais ser livrado do mal. Você só tem uma garantia, no final das contas. Porque um caminho, um coração reto, não precisa ser livrado do mal. Ele vai continuar reto, ainda que passe diante do pior mal possível. E não há mal mais mal do que aquele que traiu Jesus. Ele era a encarnação do Satanás. Imagina isso. Então você não precisa ser livrado do mal. Você só precisa ser a plena garantia de que você não vai ser o Judas. Precisa garantir que os outros vão ser livrados do mal naquilo que tange você. Naquilo que toca a sua vida. Porque o céu foi conectado à terra e você aos seus irmãos. Aleluia.